Eles disseram que era apenas uma profecia simbólica, um texto obscuro perdido entre as páginas do Antigo Testamento. Mas e se eu te dissesse que Zacarias, capítulo 14, não só é real, como já está em pleno andamento diante dos nossos olhos? Enquanto muitos debatem o futuro, há sinais escancarados no presente que parecem ecoar com precisão surpreendente as palavras do profeta. O cerco a Jerusalém, o movimento das nações, os tremores geopolíticos e até mesmo os clamores espirituais. Tudo soa como o prelúdio de algo muito maior. Ignorar essa conexão pode ser o maior erro da geração atual. A pergunta não é mais será, mas até que ponto já avançamos dentro dessa profecia? Enquanto o mundo debate profecias como se fossem apenas figuras de linguagem antigas, aqui a gente vai além das entrelinhas, sem filtros e sem medo. Se isso é o tipo de conteúdo que você quer ver ganhando voz, já se inscreve agora e caminhe conosco por essas verdades que poucos têm coragem de encarar. A profecia contida em Zacarias, capítulo 14, emerge como um dos textos mais intrigantes de toda a literatura profética hebraica. Ali, o profeta descreve um dia específico em que o Senhor reunirá todas as nações contra Jerusalém para a batalha e, em um ato surpreendente, intervirá de forma direta, visível e apocalíptica. O tom do texto carrega elementos que desafiam a categorização simples. Trata-se de uma mensagem com traços históricos, ecos do exílio, do retorno, mas também fortemente impregnada de uma linguagem escatológica. Não é apenas uma previsão de um evento, mas uma revelação que ecoa para além do tempo linear, envolvendo o futuro último da humanidade. O profeta Zacarias, que viveu depois do exílio babilônico, entrelaça imagens do presente do povo judeu com cenas que ainda hoje aguardam pleno entendimento e cumprimento. Este capítulo final do livro não pode ser interpretado de forma isolada. Ele é o desfecho de uma série de visões e mensagens que Zacarias recebeu ao longo de seu ministério, muitas das quais apontam para a vinda do Messias, a restauração de Jerusalém e o juízo das nações. A singularidade deste capítulo é que ele funde todos esses temas em um grande clímax profético. A expressão "aquele dia" é repetida várias vezes, pontuando uma sequência de eventos extraordinários que culminam com o Senhor reinando sobre toda a terra. Essa repetição não é acidental. Ela indica um tempo específico, ainda que não revelado de forma cronológica, em que o plano divino será consumado diante de todas as nações. O texto apresenta também um desafio hermenêutico. Diferentes escolas de interpretação bíblica veem Zacarias, capítulo 14, sob prismas distintos. Para alguns, trata-se de uma profecia de cumprimento literal, que se dará nos últimos dias antes da instalação do reino messiânico. Para outros, há ali uma linguagem simbólica, representando a luta espiritual entre as forças do bem e do mal. O triunfo final de Deus sobre o pecado e a glorificação de Jerusalém como figura da igreja restaurada. A forma como cada leitor entende este capítulo está profundamente ligada à sua visão escatológica, seja ela futurista, preterista, historicista ou idealista. Ainda assim, há uma unanimidade. O texto aponta para um tempo em que Deus intervirá diretamente na história de modo incontestável. O impacto que essa profecia tem sobre o leitor moderno é imenso. Em um mundo marcado por conflitos geopolíticos, tensões religiosas e incertezas quanto ao futuro de Jerusalém, ler que todas as nações se ajuntarão contra a Cidade Santa parece para muitos mais do que possível, parece inevitável. O texto não apenas antecipa o cerco, mas também descreve a resposta divina.
onde o próprio Senhor desce para pelejar por seu povo. O cenário descrito transcende o comum: terremotos, transformações geográficas, manifestações celestiais, tudo convergindo para um evento singular que redefine a história humana. Essa visão amplia nossa percepção do tempo e nos lembra de que o fim não será simplesmente o colapso do mundo, mas uma manifestação gloriosa da soberania divina. Mais do que um alerta sobre tempos difíceis, Zacarias, capítulo 14, se torna um convite à esperança firme. A mensagem central do texto é que Deus não abandonará Jerusalém nem seu povo, mesmo quando tudo parecer perdido. O Senhor pelejará, transformará e restaurará. O capítulo não termina com destruição, mas com redenção. Jerusalém, que parecia sitiada e humilhada, será exaltada e habitada em segurança. Em meio ao caos, emerge a promessa de um rei que governa com justiça, paz e glória eterna. O que está em jogo aqui não é apenas o destino de uma cidade, mas a revelação final do reino de Deus sobre toda a terra. A imagem de Jerusalém sendo cercada por todas as nações evoca uma cena de tensão extrema, de perigo iminente e colapso inevitável. Em Zacarias capítulo 14, o profeta fala com clareza sobre esse momento, onde metade da cidade irá para o cativeiro e as casas serão saqueadas. A pergunta inevitável é: isso já aconteceu ou ainda está por vir? Historicamente, Jerusalém foi sitiada diversas vezes. Um dos episódios mais devastadores foi no ano 70 depois de Cristo, quando as legiões romanas, lideradas por Tito, destruíram o templo e provocaram o exílio de grande parte da população. No entanto, mesmo esse episódio marcante não cumpre literalmente todos os elementos descritos por Zacarias. Por exemplo, não há registro de que o Senhor tenha intervindo pessoalmente com sinais cósmicos e transformações geográficas, como é narrado na profecia. O que torna a profecia ainda mais intrigante é o escopo universal do conflito. Zacarias não diz que apenas 1 ou 2 reinos virão contra Jerusalém, mas sim que todas as nações se ajuntarão contra ela. Isso levanta a possibilidade de um evento futuro, onde a cidade se tornará o epicentro de um confronto global. Em um cenário geopolítico atual, onde Jerusalém é frequentemente foco de tensões internacionais e disputas diplomáticas, não é difícil imaginar uma escalada que envolva o mundo inteiro. A cidade tem um simbolismo espiritual, político e religioso tão intenso que qualquer conflito em seu território reverbera em todas as esferas da sociedade moderna. É importante observar que a profecia não é apenas sobre destruição, mas também sobre intervenção divina. O Senhor permitirá que a cidade seja ferida, mas não destruída completamente. Há um limite estabelecido. A metade da cidade é levada cativa, mas a outra metade permanece. Isso revela algo profundo sobre o caráter de Deus. Ele é justo, mas também misericordioso. Mesmo no juízo, há preservação. O Senhor não abandona totalmente seu povo. Essa tensão entre castigo e graça é uma constante na narrativa profética. Jerusalém é corrigida, mas não aniquilada. Ferida, mas não esquecida. A imagem da cidade sendo invadida, mas não totalmente vencida, carrega em si um simbolismo espiritual poderoso. Representa o momento em que o mal parece triunfar, em que o povo de Deus parece derrotado, mas no limite do colapso há uma virada. A ação divina não é imediata, mas é certa. O Senhor descerá para pelejar. O cenário de caos prepara o palco para a manifestação gloriosa da salvação. Isso ensina que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus pode virar a história em instantes. O poder dele não está condicionado à aparência dos fatos, mas à fidelidade de suas promessas. Se Zacarias, capítulo 14, estiver descrevendo um evento futuro, e há fortes razões para se considerar isso, então
estamos diante de uma das mais sérias advertências proféticas da Bíblia. O cerco a Jerusalém seria apenas o prenúncio de um movimento maior. A revelação do Senhor em glória, juízo contra as nações rebeldes e o estabelecimento definitivo do seu reino. Para quem observa os acontecimentos do Oriente Médio com os olhos espirituais, este texto não é apenas um registro antigo, é um alerta vivo e pulsante, chamando-nos à vigilância, à santidade e à fé inabalável. Entre as imagens mais dramáticas apresentadas em Zacarias, capítulo 14, está a divisão do Monte das Oliveiras. O texto afirma que, quando o Senhor colocar os pés sobre o monte, ele se partirá ao meio, formando um grande vale entre as duas metades. Este não é apenas um detalhe geográfico, trata-se de uma cena carregada de simbolismo, poder e mistério. O Monte das Oliveiras, localizado a leste de Jerusalém, é um lugar profundamente significativo na Bíblia. Foi ali que Jesus chorou pela cidade, ali deu seus últimos ensinamentos e dali ascendeu ao céu. O fato de o Senhor descer sobre esse monte específico carrega um peso teológico imenso, conectando o Antigo e o Novo Testamento em um ponto de convergência profética. Mas essa divisão do monte deve ser entendida literalmente ou espiritualmente. Alguns estudiosos apontam que a linguagem é simbólica, representando a abertura de um caminho de fuga, um rompimento com o passado, ou mesmo uma divisão entre o velho e o novo. Outros, no entanto, sustentam que o texto é claro em sua descrição física e que não há razão para espiritualizar uma ação tão específica. Além disso, há registros geológicos que indicam que a região do Monte das Oliveiras possui falhas tectônicas, o que poderia permitir um evento como o descrito por Zacarias. Isso não elimina o caráter sobrenatural da profecia, mas sugere que Deus pode usar os elementos da criação para realizar seus propósitos. O vale que se forma com a divisão do monte se torna um caminho de fuga para o povo que está em Jerusalém. Essa imagem ecoa outros momentos bíblicos, como o Êxodo, quando Deus abriu o mar para que Israel escapasse do Egito. Aqui, porém, não é o mar que se abre, mas a própria terra. A direção também é significativa, de leste a oeste, como se fosse uma passagem do nascer ao pôr do sol, da dor para a redenção, da batalha para a salvação. O povo fugirá, não como derrotado, mas como protegido. A fuga não é sinal de fraqueza, mas de livramento ordenado por Deus. Ele mesmo cria o caminho por onde seu povo passará. Esse evento marca também um ponto de virada na narrativa escatológica. A intervenção divina já não é mais invisível ou simbólica. Deus literalmente pisa na terra. O Senhor não envia um exército celestial para lutar em seu nome. Ele mesmo desce e age. Isso estabelece uma conexão direta com o retorno de Cristo, descrito em outras passagens, como em Atos capítulo 1, versículo 11, onde é prometido que Jesus voltará da mesma maneira como subiu. Se ele subiu do Monte das Oliveiras, seria ali também o ponto de seu retorno triunfante? Essa pergunta alimenta a fé de muitos cristãos ao redor do mundo, que aguardam não apenas um tempo de restauração espiritual, mas uma manifestação visível e gloriosa do Messias. Diante dessa cena, o que se revela não é apenas o poder destrutivo ou transformador de Deus sobre a geografia da terra, mas sua total soberania sobre a história. O monte que já foi palco de oração, lágrimas e partida, agora se torna o lugar da intervenção final. Ele se parte, não para trazer ruína, mas para abrir caminho. O que parecia ser o fim para Jerusalém, transforma-se em recomeço. A profecia de Zacarias não é apenas sobre juízo, mas sobre o Deus que faz caminhos onde não há, e que se manifesta com glória e justiça para salvar aqueles que esperam nele.
Quando o povo de Jerusalém foge pelo vale criado pela divisão do Monte das Oliveiras, estamos diante de uma imagem que remonta diretamente a momentos marcantes da história de Israel, especialmente a travessia do Mar Vermelho. No Êxodo, foi Deus quem abriu caminho entre as águas para que seu povo escapasse da escravidão do Egito. Agora, em Zacarias, capítulo 14, versículo 5, é novamente o Senhor quem intervém, criando uma rota de fuga no coração da terra. A semelhança entre os dois episódios não é coincidência, mas uma poderosa reafirmação do padrão divino. Deus sempre cria saídas sobrenaturais quando tudo parece cercado. A fuga pelo vale não é um gesto de desespero, mas o início de uma libertação orquestrada diretamente pelo céu. Esse vale que se estende de leste a oeste se torna a passagem do juízo à graça. A linguagem do profeta não descreve apenas uma geografia em movimento, mas sim um Deus em ação. O povo que foge ali não é apenas protegido, mas conduzido com propósito. Em outras palavras, a fuga é parte do plano. O Senhor, ao dividir o monte, não apenas exibe seu poder, mas oferece direção. Isso ensina algo precioso. Nem toda rota de escape significa fraqueza. Às vezes, é na retirada ordenada por Deus que se revela o maior dos livramentos. Quando os inimigos cercam, o vale se abre. Quando não há solução aparente, a terra obedece ao comando divino e se parte ao meio, escancarando o caminho da salvação. É interessante observar que o texto menciona um evento passado como paralelo: a fuga ocorrida nos dias do terremoto, nos tempos do rei Uzias. Esse detalhe histórico encontrado em Amós, capítulo 1, versículo 1, nos lembra que o povo já havia vivido algo semelhante. Ou seja, o profeta usa um trauma antigo para ilustrar um livramento futuro. Isso nos mostra como Deus trabalha com memória e história. O passado serve como âncora da fé para enfrentar o que está por vir. O povo já conhecia o temor de um terremoto, mas agora testemunharia um tremor conduzido pela mão divina, não para destruir, mas para salvar. A imagem do povo atravessando o vale é também uma lição sobre obediência. Em vez de resistir ou se esconder, os habitantes de Jerusalém seguem o caminho aberto por Deus, mesmo que envolva deixar para trás casas, lembranças e segurança aparente. Esse tipo de obediência exige fé absoluta. Eles não sabiam o que os esperava do outro lado, mas sabiam quem havia aberto o caminho. Muitas vezes, Deus nos conduz por rotas inesperadas que se abrem no momento mais crítico. O desafio não é apenas reconhecer o milagre, mas ter a coragem de atravessá-lo com confiança. Esse subtema nos leva a uma conclusão inevitável. O livramento divino não segue padrões humanos. Ele não vem sempre pela força das armas ou pelo número de aliados. Às vezes, ele vem através da terra que se parte, de caminhos que se abrem onde ninguém imaginaria. A fuga pelo vale revela o coração de um Deus que intervém no tempo certo, que move céus e terra por aqueles que o amam e que transforma o caos em caminho de esperança. Quando tudo parece perdido, o Senhor prepara o impossível para conduzir seu povo em segurança. Logo após a fuga, o texto de Zacarias, capítulo 14, apresenta um dos momentos mais solenes e esperançosos da profecia. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Essa frase carrega um peso escatológico imenso, pois não se trata de uma intervenção qualquer, mas da vinda do próprio Senhor, acompanhado por um exército celestial. Trata-se de um retorno triunfante, que difere de qualquer manifestação anterior de Deus ao longo das Escrituras. É o momento em que o céu toca a terra, não em forma de sinal ou profecia, mas por meio da própria presença do Altíssimo em meio ao seu povo. Essa cena tem ressonância direta com outras passagens bíblicas que falam da vinda gloriosa de Cristo.
Em Mateus, capítulo 25, versículo 31, Jesus declara que o Filho do Homem virá em sua glória, acompanhado de todos os anjos, e se assentará em seu trono para julgar as nações. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14, Paulo afirma que Deus trará com Jesus aqueles que nele dormem. A convergência dessas passagens fortalece a compreensão de que Zacarias estava enxergando, com séculos de antecedência, o mesmo momento glorioso descrito no Novo Testamento. O retorno do Senhor com seus santos não é apenas um evento cósmico, mas a consumação de todas as promessas feitas ao longo das eras. A presença dos santos nessa manifestação é outro elemento que merece atenção. A palavra pode se referir tanto a anjos como a crentes glorificados, ou até mesmo a ambos. Seja qual for a interpretação, a mensagem é clara. O retorno do Senhor será acompanhado por uma comitiva santa que reflete a pureza, a justiça e a majestade do reino que se instala. Esse grupo não apenas acompanha, mas compartilha da glória do Senhor, o que nos lembra que aqueles que são fiéis serão também participantes de sua vitória. A vinda com os santos aponta para um tempo em que a separação entre céu e terra será desfeita e o povo de Deus viverá na plenitude da comunhão com o Criador. Esse evento não ocorre em silêncio ou nas sombras. É uma manifestação pública, visível, inegável. O mundo que zombou, que resistiu e que perseguiu, agora testemunha a chegada do Rei. Esse momento representa também o juízo sobre os inimigos de Jerusalém, mas é, acima de tudo, a revelação do verdadeiro governante da história. O fato de Deus vir pessoalmente à terra é uma declaração poderosa. Ele não delega essa batalha final. Ele mesmo desce. Isso revela seu compromisso direto com a redenção, seu envolvimento pessoal com os destinos da humanidade e seu amor inquebrantável por Jerusalém. A pergunta que ecoa após essa descrição é inevitável. Essa vinda já começou a se cumprir? Estaríamos vivendo os primeiros movimentos desse retorno glorioso? Embora o cumprimento total ainda esteja por vir, os sinais de preparação se tornam cada vez mais visíveis. O mundo se agita, a cidade santa está no centro das tensões globais, e o clamor dos justos se intensifica. Para quem tem ouvidos espirituais, há passos no vale, há tremores no monte e há santos sendo preparados. O tempo da espera está se encurtando e o céu já se move em direção à terra. Zacarias, capítulo 14, descreve um dia que não é como os demais. Um tempo que não será dia nem noite, mas ao cair da tarde haverá luz. Essa descrição, aparentemente paradoxal, revela uma realidade que escapa às categorias humanas de tempo. É um dia que só o Senhor conhece, marcado por eventos sobrenaturais em que as leis naturais parecem ser suspensas. Não se trata de um fenômeno astronômico, mas de uma intervenção divina que transforma a própria estrutura da realidade. O texto destaca que esse dia é único, não por ser raro, mas por ser singular em sua essência, um ponto de ruptura entre a história que conhecemos e o reino que está por vir. O fato de somente o Senhor conhecer esse dia é significativo. Em Mateus capítulo 24, versículo 36, Jesus afirma que ninguém sabe o dia nem a hora da sua vinda, exceto o Pai. Isso ecoa diretamente a linguagem usada por Zacarias. O controle absoluto sobre o tempo e os eventos futuros está nas mãos de Deus. Nenhum cálculo humano, nenhuma teoria escatológica, por mais sofisticada que seja, pode prever com precisão esse momento. Isso nos chama à vigilância constante, à prontidão espiritual e à humildade diante do mistério divino. A profecia não existe para saciar curiosidades, mas para moldar vidas em obediência e expectativa. Esse dia também se caracteriza por uma inversão do ciclo natural.
Não será dia nem noite, mas ao entardecer haverá luz. Essa imagem sugere que mesmo nos momentos finais, quando tudo parecer escurecer, a luz divina surgirá. Não será a luz do sol ou da lua, mas uma luz que emana do próprio Deus. É o mesmo tipo de luz descrito em Apocalipse, capítulo 21, versículo 23, quando se afirma que a Nova Jerusalém não precisa de sol nem de lua, pois a glória de Deus a ilumina. Trata-se de uma revelação progressiva da presença divina, que elimina todas as sombras e dissipa toda a escuridão, física ou espiritual. Esse dia será também um divisor definitivo. Ele não apenas trará juízo sobre os ímpios, mas marcará o início de uma nova era. A forma como o tempo é descrito indica que as categorias humanas deixarão de fazer sentido diante da eternidade que se inicia. O que começa como um evento apocalíptico se transforma em um novo começo. O crepúsculo do mundo atual se torna a aurora do reino de Deus. A luz ao entardecer é mais do que uma metáfora. É uma promessa de esperança para todos que aguardam com fé. Mesmo quando tudo parecer estar no fim, Deus fará brilhar sua glória com ainda mais intensidade. No coração dessa profecia está a certeza de que Deus domina o tempo, transforma a realidade e cumpre suas promessas de forma majestosa. O dia do Senhor não é apenas o fim de uma era, mas a revelação da eternidade invadindo o presente. Para os que pertencem ao reino, esse dia será de luz. Para os que resistem, será o juízo. Essa ambivalência nos convida à reflexão. De que lado estaremos quando esse dia singular se revelar? Esperaremos em trevas ou seremos encontrados caminhando na luz da promessa? No coração da profecia de Zacarias, capítulo 14, surge uma imagem que transborda vida e esperança. Águas vivas fluindo de Jerusalém, dividindo-se entre o mar oriental e o mar ocidental, permanentes tanto no verão quanto no inverno. Esse detalhe, aparentemente poético, carrega uma riqueza espiritual incomparável. Em meio a visões de batalha, juízo e transformação geográfica, o surgimento das águas representa uma restauração profunda que transcende a superfície. O termo águas vivas não descreve apenas rios, mas fluxos contínuos de vida, cura e renovação. Uma linguagem que se repete em outras passagens bíblicas, como em Ezequiel capítulo 47, onde um rio sai do templo e cura tudo por onde passa. A saída das águas em duas direções distintas, uma para o Mar Morto, a leste, e outra para o Mar Mediterrâneo, a oeste, sugere uma abrangência total. Não há canto da terra que fique excluído do alcance dessa fonte. Isso aponta para um tempo em que Jerusalém não será apenas o centro de conflitos políticos, mas o berço de uma renovação espiritual universal. Essa imagem também encontra eco nas palavras de Jesus, em João capítulo 7, versículo 38, onde ele declara que do interior daquele que crê fluirão rios de água viva, referindo-se ao Espírito Santo. A conexão entre as profecias de Zacarias, Ezequiel e os ensinamentos de Cristo revela a unidade da mensagem divina ao longo das Escrituras. Essa água não depende de estações, o que é particularmente significativo em um contexto do Oriente Médio, onde as fontes costumam secar no verão. Aqui, as águas são constantes, perenes, fiéis, um reflexo do próprio caráter de Deus. O fato de fluírem de Jerusalém sugere que a cidade, antes sitiada e dividida, agora se torna uma fonte de vida, um canal da graça de Deus para todas as nações. A cidade que sofreu, que foi humilhada, que viu seus moradores fugirem pelo vale, agora se transforma em fonte inesgotável de bênçãos. Isso nos mostra que a restauração divina não apenas recompõe o que foi perdido, mas eleva ao nível da excelência o que antes estava em ruínas. O simbolismo das águas também nos remete à purificação.
Em tempos bíblicos, a água era usada para rituais de limpeza, simbolizando separação e consagração. A profecia aponta, portanto, para um tempo em que a própria cidade será purificada, e por extensão, todos os que dela beberem serão renovados. A restauração que Deus propõe não é superficial nem parcial. Ela alcança as estruturas internas, limpa, transforma e gera um novo começo. Jerusalém, que antes foi alvo da ira das nações, agora se torna o lugar de onde jorra a cura para elas. Esse trecho nos lembra que, mesmo em meio aos juízos, o propósito final de Deus é sempre a restauração. Ele julga, sim, mas também restaura. Ele quebra, mas reconstrói com ainda mais glória. As águas vivas que fluem de Jerusalém são o prenúncio de um novo tempo. Um tempo em que o Espírito Santo flui livremente, em que as nações se achegam não mais para guerrear, mas para beber da fonte da vida eterna. Quando Deus transforma uma cidade, Ele transforma o mundo ao redor. E quando essa transformação vem do alto, não há estação, geografia ou força humana que consiga impedir seu fluxo. No auge da profecia, Zacarias declara de forma contundente que o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Essa afirmação não é apenas poética, é uma proclamação de soberania total. Trata-se de uma reversão completa da realidade presente, em que o Senhor não será mais apenas reconhecido por um povo, mas adorado universalmente como o único Deus verdadeiro. Em um mundo fragmentado por religiões, ideologias e poderes políticos, essa profecia confronta diretamente o pluralismo espiritual, afirmando que chegará o tempo em que não haverá outro nome, outro trono, outro centro de poder além do Senhor. A centralidade do reinado divino é uma das promessas mais recorrentes em toda a Escritura. O Salmo capítulo 2 já antecipava esse governo global quando afirma que Deus colocaria seu rei sobre Sião e lhe daria as nações por herança. No Novo Testamento, essa expectativa se intensifica com a pregação de João Batista e de Jesus sobre a chegada do reino dos céus. A oração ensinada por Cristo, em Mateus capítulo 6, versículo 10, diz: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso nos mostra que, embora o reinado de Deus já tenha começado de forma espiritual no coração dos que creem, ele ainda aguarda um cumprimento pleno e visível. O reinado descrito por Zacarias não é simbólico nem limitado a Israel. É um governo que se estende sobre toda a terra. A geografia se rende ao governo espiritual. As estruturas políticas se curvam diante da soberania divina. Isso indica uma nova ordem mundial, não imposta por força militar, mas estabelecida pelo próprio Deus em sua vinda gloriosa. Jerusalém não será apenas a capital de Israel, mas o trono do Rei dos Reis. Todas as nações reconhecerão sua autoridade, não como uma religião entre outras, mas como a verdade absoluta diante da qual não haverá argumento nem resistência. Essa visão, contudo, também nos confronta com a realidade atual. O mundo continua dividido, a idolatria permanece ativa, e o nome do Senhor ainda é profanado em muitos lugares. Isso levanta a questão: esse reinado é apenas futuro ou já está se manifestando? A resposta está na tensão escatológica do já e ainda não. Cristo já reina nos céus, à direita do Pai, conforme descrito em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Seu domínio já se estabelece na vida dos que se submetem ao Evangelho. No entanto, o reinado pleno, visível e incontestável descrito por Zacarias, ainda está por se manifestar. O tempo presente é o prelúdio da coroação pública de um rei que já venceu, mas ainda não foi reconhecido por todos. Essa promessa de um único Senhor reinando sobre toda a terra não é apenas teológica, é profundamente prática. Ela nos chama a uma decisão diária. A quem daremos o trono do nosso coração?
Se o reinado universal é inevitável, a única pergunta que resta é se participaremos dele como súditos voluntários ou como opositores rendidos. O Senhor será rei. Essa é a certeza. A escolha que nos resta é quando e como nos renderemos ao seu governo. Entre as imagens que mais surpreendem no texto de Zacarias, capítulo 14, está a transformação radical da geografia. O profeta declara que toda a terra ao redor de Jerusalém se tornará como Arabá, ou seja, uma vasta planície, enquanto a cidade será exaltada e habitada em segurança. Essa mudança geográfica não é um detalhe decorativo. Ela revela uma realidade espiritual e escatológica profunda. Quando Deus intervém na história, até mesmo a terra responde ao seu comando. O cenário do juízo não é apenas espiritual, mas cósmico. A própria criação se reorganiza diante da glória do Rei que vem. A planificação da terra ao redor de Jerusalém tem múltiplos significados. Em termos simbólicos, representa o nivelamento de tudo aquilo que se opõe ao governo divino. As montanhas, frequentemente associadas ao orgulho, à resistência e à fortaleza dos homens, são aplainadas. Isso ecoa diretamente Isaías capítulo 40, versículo 4, onde se lê que todo vale será exaltado e todo monte e outeiro serão abatidos. O que vemos é a preparação do palco para o reinado absoluto de Deus. Nada elevado permanecerá diante do rei. Toda soberba será humilhada, toda arrogância desfeita. O terreno será nivelado para que a justiça reine sem obstáculos. Ao mesmo tempo, essa planície também indica a acessibilidade. Um terreno plano permite que todos se aproximem, sem barreiras. Jerusalém, agora elevada, se torna visível e acessível. A cidade, antes sitiada e dividida, se ergue como centro do governo divino, cercada por uma terra preparada para receber os povos. Isso sugere que, sob o reinado do Senhor, não haverá mais exclusão, impedimentos ou separações geográficas ou espirituais. O que antes era terreno desigual, agora é caminho aberto. O que era difícil de alcançar, agora se torna próximo. Essa transformação da terra é um reflexo da inclusão que o reino de Deus promove. Também não podemos ignorar o caráter literal da profecia. Muitos estudiosos acreditam que Zacarias descreve eventos reais e físicos que ocorrerão no futuro. Isso implica que Deus poderá alterar efetivamente a geografia para cumprir seus propósitos finais. A terra, sujeita à corrupção desde a queda, será restaurada para servir ao seu verdadeiro propósito, refletir a glória de Deus. Nesse sentido, o aplainamento das montanhas e a exaltação de Jerusalém representam não apenas um juízo, mas uma recriação. A terra volta ao seu estado original de ordem, sob o domínio do Criador. Essa mudança física é, na verdade, uma expressão do que Deus está fazendo espiritualmente com seu povo, removendo os obstáculos, endireitando os caminhos, restaurando o que foi quebrado. Cada transformação no terreno aponta para uma obra mais profunda, acontecendo no coração dos que pertencem ao reino. Quando Deus decide reinar, nada permanece como está, nem a terra, nem os homens. Tudo se ajusta à sua vontade. A cidade que parecia prestes a cair agora é estabelecida para sempre. O chão que sustentava o caos agora é moldado para a paz. O juízo traz reestruturação. E o novo começo nasce de um chão restaurado para a glória de Deus. Após cenas intensas de cerco, guerra e transformação geográfica, a profecia de Zacarias, capítulo 14, revela uma promessa surpreendente. Jerusalém será habitada com segurança e jamais haverá maldição sobre ela. Essa declaração, em meio a uma narrativa marcada por destruição e julgamento, funciona como um contraponto de esperança. Mas será essa segurança algo que já se pode vislumbrar?
ou trata-se de uma realidade futura ainda por se cumprir? Historicamente, Jerusalém nunca conheceu uma paz duradoura. Desde os tempos bíblicos até os dias de hoje, tem sido palco de conflitos, conquistas e tensões ininterruptas. A paz mencionada pelo profeta, portanto, não pode ser entendida como mera ausência de guerra. Ela aponta para algo muito maior, uma paz sustentada pela presença soberana do próprio Deus. A palavra usada para habitada em segurança remete à estabilidade, à ausência de medo e à certeza de proteção. Isso se conecta com passagens como Jeremias, capítulo 33, versículo 16, onde se profetiza que Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. O pano de fundo escatológico é evidente. A cidade só experimentará essa paz plena quando o Senhor for, de fato, o seu rei visível e o seu trono estiver estabelecido em Sião. Enquanto governos humanos se revezarem no controle da cidade, a paz será sempre frágil e provisória. Mas a promessa de Zacarias aponta para o tempo em que o governo será exclusivamente divino e, por isso, absolutamente estável. O fato de não haver mais maldição sobre ela também carrega um simbolismo profundo. A maldição, na linguagem bíblica, está ligada à consequência do pecado e da rebelião. Desde Gênesis capítulo 3, a terra foi amaldiçoada por causa da queda do homem. A ausência de maldição, portanto, indica um ambiente redimido, curado da presença do pecado e livre da opressão espiritual. Jerusalém será então não apenas uma cidade segura, mas uma cidade santa, separada para Deus, cheia de vida e glória. Isso alinha-se com o Apocalipse capítulo 22, versículo 3, onde se diz que na Nova Jerusalém nunca mais haverá qualquer maldição. Essa promessa também tem implicações para o povo de Deus como um todo. Se Jerusalém representa o centro do governo divino, sua segurança reflete a segurança daqueles que fazem parte do reino. Em outras palavras, a paz da cidade é a paz do povo. Não haverá mais ameaça externa nem interna. O povo habitará confiante, sem medo do futuro, sem angústias do presente. Esse é o estado ideal que todos desejam, mas que somente o governo perfeito de Cristo pode proporcionar. Essa paz não será resultado de tratados diplomáticos ou alianças militares, mas fruto da presença real do Príncipe da Paz, como profetizado em Isaías capítulo 9, versículo 6. Portanto, quando Zacarias afirma que Jerusalém habitará em segurança, ele está descrevendo não uma utopia distante, mas uma certeza escatológica. Deus já decretou esse futuro e o tempo presente caminha inevitavelmente para ele. Para os que creem, essa profecia é fonte de consolo e perseverança. Ela nos lembra que, embora a cidade ainda sofra e o povo ainda enfrente adversidades, a paz definitiva já está escrita no plano eterno. O que hoje é desejo, em breve será realidade. Jerusalém será o reflexo visível do reino inabalável de Deus, e quem nela habitar viverá sob a sombra do Onipotente, sem temor e sem lágrimas. Em um tom de seriedade inconfundível, Zacarias, capítulo 14, descreve uma praga devastadora que o Senhor enviará sobre os exércitos que vieram contra Jerusalém. O texto afirma que suas carnes apodrecerão ainda em pé, seus olhos se consumirão nas órbitas e suas línguas apodrecerão em suas bocas. Essa linguagem forte, quase cinematográfica em sua brutalidade, pode causar desconforto à primeira leitura. Mas ela cumpre um propósito claro: revelar o caráter justo e santo de Deus. A praga não é um ato de crueldade, mas uma resposta direta à rebelião. Ela representa o juízo divino derramado sobre aqueles que, mesmo diante da verdade, escolheram guerrear contra o Senhor e seu povo. Ao longo das Escrituras, vemos que Deus, em certos momentos, usou pragas como instrumento de juízo.
Um dos exemplos mais marcantes ocorre em Êxodo capítulo 9, onde Deus envia diversas pragas sobre o Egito para libertar Israel. Porém, diferente das pragas egípcias, que tinham um caráter pedagógico, chamar o povo ao arrependimento, a praga descrita por Zacarias parece ter um tom final, irreversível. Ela atinge não apenas indivíduos, mas multidões, exércitos inteiros, num ato de julgamento definitivo. Isso indica que o tempo de arrependimento já terá passado e o juízo será, então, executado com justiça e severidade. É relevante notar que a praga atinge o corpo, carne, olhos, língua. Essa escolha não é aleatória. A carne representa a força e a autoconfiança humanas, os olhos, a visão distorcida da realidade, e a língua, as palavras de afronta e blasfêmia contra Deus. Tudo aquilo que foi usado contra o Senhor será agora julgado por Ele. Essa mensagem é reforçada em Apocalipse capítulo 19, versículo 21, onde se relata que os exércitos que se opuseram ao Senhor foram mortos pela espada que saía de sua boca. Uma imagem que aponta para o poder da palavra divina em executar justiça. Essa praga é também uma resposta à violência. Os inimigos que vêm contra Jerusalém o fazem com ódio, com intenção de destruição, mas descobrem que a cidade é protegida pelo próprio Deus. Ao atacar Jerusalém, atacam o trono de Deus, e essa afronta exige resposta. A praga é uma advertência universal. Ninguém toca no povo de Deus impunemente. Ninguém desafia o reino do Senhor e permanece de pé. O juízo é real e será severo. E isso não é um retrato de um Deus irado sem controle, mas de um Deus justo que não tolera o mal eternamente. Contudo, mesmo nesse cenário sombrio, há um chamado à reflexão. Se Deus trata com tal severidade os inimigos da sua vontade, como devemos nós viver? A praga nos lembra que o juízo começa pela casa de Deus, como afirma 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. Se somos parte do reino, devemos viver em santidade, em reverência e em fidelidade. O Deus que julga os ímpios é o mesmo que corrige seus filhos. A descrição da praga é um alerta para todos. Não brinquem com a santidade de Deus. Não desprezem sua paciência. O tempo de arrependimento ainda está disponível, mas não durará para sempre. No auge da batalha descrita por Zacarias, quando os exércitos inimigos se voltam contra Jerusalém, algo inusitado acontece. O Senhor envia um grande pânico e os homens se voltam uns contra os outros, matando-se mutuamente. É uma cena que espelha outras intervenções divinas na história bíblica, como em Juízes capítulo 7, versículo 22, quando, durante a batalha de Gideão contra os midianitas, o Senhor causou tamanha confusão entre os inimigos que eles se destruíram entre si. Essa tática, que foge à lógica humana de guerra, revela uma faceta marcante da ação divina. O Senhor não precisa de armamentos humanos para vencer. Ele reina também sobre a mente, sobre o coração e sobre as emoções dos homens. O pânico enviado por Deus é mais do que medo, é desorientação total, colapso do discernimento, quebra da unidade entre os inimigos. É como se, de repente, os laços entre os soldados inimigos fossem desfeitos e cada um passasse a enxergar no outro uma ameaça maior do que o alvo comum. Isso mostra que a verdadeira força de um exército não está apenas em suas armas, mas em sua coesão. E quando Deus dissolve essa coesão, até os mais poderosos exércitos se autodestruem. Essa estratégia divina também revela que Ele é Senhor da guerra e da paz, e que, quando decide intervir, até os que vieram confiantes em sua força se tornam presas do próprio caos que carregam. O pânico não atinge apenas os soldados, é um juízo psicológico, emocional e espiritual. É como se o próprio coração dos homens se voltasse contra eles. Em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 20,
Deus adverte que enviaria confusão e repreensão sobre os que rejeitassem sua palavra, até que fossem destruídos. O que vemos em Zacarias é o cumprimento extremo dessa advertência. Os exércitos que marcharam com arrogância agora tropeçam em seus próprios passos. O orgulho se torna armadilha, a força se transforma em fraqueza. Aquilo que parecia invencível é reduzido a pó, sem que uma espada sequer seja levantada por Jerusalém. Essa cena também nos ensina que o Senhor sabe como expor os verdadeiros fundamentos do mal. Muitas vezes, alianças políticas e militares parecem inabaláveis, mas são mantidas por interesses egoístas e temporários. Quando o pânico entra, as máscaras caem e a verdadeira natureza dessas alianças é revelada. O caos não é apenas um juízo, mas uma revelação. Mostra quem realmente são aqueles que se levantaram contra Deus. O colapso interno é mais letal do que qualquer arma externa e revela que nenhum império, por mais estruturado que seja, pode permanecer quando Deus decide que seu tempo acabou. Por fim, esse episódio de confusão e pânico é uma lição sobre o destino dos que se levantam contra o Senhor. Enquanto o povo de Deus é protegido, guiado e fortalecido, os inimigos se autodestruem. A justiça de Deus não precisa sempre de atos espetaculares para se cumprir. Às vezes, ela opera no silêncio do colapso interno. O caos entre os inimigos revela a ordem entre os justos. O pânico deles é o prenúncio da vitória do povo fiel. E isso nos lembra que em tempos de batalha espiritual, não é a força bruta que garante a vitória, mas a presença do Senhor que confunde os inimigos e fortalece os que nele confiam. Após o juízo e o colapso dos exércitos que se levantaram contra Jerusalém, o texto de Zacarias, capítulo 14, apresenta um contraste surpreendente. Haverá sobreviventes entre as nações. Esses remanescentes não serão destruídos, mas convocados a uma nova postura diante do Senhor, irão todos os anos adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e celebrar a festa dos tabernáculos. Aqui, a narrativa dá uma guinada poderosa, revelando que o propósito final de Deus nunca foi apenas destruição, mas restauração. Aqueles que sobreviverem não continuarão como inimigos, mas serão convidados à adoração. O juízo de Deus é firme, mas sua misericórdia permanece acessível. Esse remanescente das nações representa algo profundo, a colheita espiritual entre os gentios. Mesmo em meio ao caos, Deus separa para si um povo dentre os povos. Essa imagem se conecta com o que o profeta Isaías já havia anunciado no capítulo 2, versículo 2, onde todas as nações afluiriam ao monte do Senhor para aprender os seus caminhos. A profecia de Zacarias amplia essa visão, mostrando que após o confronto virá um tempo de adoração universal. O cenário agora não é mais o da guerra, mas o de peregrinação. Os povos, antes armados contra Jerusalém, agora sobem à cidade para buscar a face de Deus. A menção à festa dos tabernáculos, nesse contexto, é carregada de significado. Essa celebração, também conhecida como Sukkot, era um tempo de gratidão pela provisão de Deus e pela habitação com o povo no deserto. Agora, na era escatológica, ela assume uma dimensão ainda maior. É a festa da reconciliação entre as nações e o Senhor, a comemoração do Deus que fez habitação permanente com a humanidade. Isso ecoa em Apocalipse capítulo 21, versículo 3, onde se declara que o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. A celebração em Jerusalém torna-se, então, o símbolo de um novo relacionamento entre o céu e a terra. É notável também que essa adoração não é opcional ou cultural, mas uma exigência espiritual.
Os que não subirem para adorar o rei não receberão chuva, ou seja, serão privados da bênção. Isso demonstra que o reinado de Deus não será apenas um título simbólico, mas um governo real, com implicações espirituais e físicas. Aqueles que aceitarem esse novo tempo viverão sob a abundância divina. Os que rejeitarem experimentarão escassez. A soberania de Deus será total, não mais ignorada ou desafiada. O convite à adoração se torna ao mesmo tempo um chamado à obediência. Este subtema encerra um ciclo dentro da narrativa. Os inimigos se tornam adoradores, os sobreviventes se tornam peregrinos, e a cidade que antes era alvo de destruição, agora se transforma no centro espiritual do mundo. A colheita final não é apenas de julgamento, mas de almas. Deus, em sua misericórdia, ainda busca frutos entre os galhos partidos. Mesmo entre as nações que se levantaram contra ele, ele preserva um povo que reconhecerá sua majestade. Essa é a beleza do plano divino. Um reino que triunfa não apenas pela força, mas pelo chamado irresistível à verdadeira adoração. O cenário escatológico apresentado em Zacarias, capítulo 14, não é apenas o de um mundo restaurado, mas de um mundo reorganizado sob a autoridade de Deus. A celebração da festa dos tabernáculos pelas nações marca o início de um novo modelo de relacionamento entre os povos e o Criador. Não é mais Israel sozinho diante do trono. Agora, todas as nações são chamadas a se alinhar à vontade do Senhor. Mas esse alinhamento exige mais do que gestos simbólicos. Exige fidelidade contínua. A bênção da chuva, símbolo da provisão divina, estará diretamente ligada à obediência dos povos em virem a Jerusalém e reconhecerem a realeza divina. Essa nova ordem espiritual reflete uma transição definitiva da resistência para a submissão. As nações, antes soberanas em seus próprios caminhos, agora se veem diante de uma autoridade superior. Não mais guiadas por suas próprias leis, elas se submetem ao governo do Senhor dos Exércitos. Isso está em sintonia com o que o profeta Daniel viu em seu capítulo 7, versículo 14, quando descreve que a ele foi dado o domínio e a glória e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O governo divino não será imposto à força, mas aceito por aqueles que reconhecerem a glória do Rei. O fato de Zacarias destacar que haverá punições para os que não celebrarem a festa revela que a graça e a justiça caminham juntas no reino. A ausência de chuva em um mundo restaurado não será apenas uma questão climática, mas uma declaração espiritual. A vida no reino será abundante, mas essa abundância estará atrelada à aliança com Deus. Quem honra ao Senhor, colhe os frutos da fidelidade. Quem o despreza, enfrenta as consequências da rejeição. A justiça será restauradora, mas também exigente. Deus não aceitará um reinado simbólico. Ele reinará com autoridade plena. O Egito é especificamente mencionado como exemplo de nação que poderá se recusar a participar da celebração. Isso não é aleatório. O Egito representa ao longo da Bíblia um símbolo de resistência, de orgulho, de autossuficiência. Sua menção aqui indica que mesmo os que historicamente se opuseram ao povo de Deus terão a oportunidade de se curvar diante do rei. Mas, se persistirem na arrogância, enfrentarão o juízo. O chamado é universal, mas a resposta continua sendo individual e nacional. As bênçãos do reino estarão acessíveis a todos, mas exigirão submissão ao governo do Santo. Essa cena nos ensina que o reino de Deus, embora cheio de glória, será também um reino de responsabilidade. Não será uma era de permissividade espiritual, mas de reverência. Celebrar a festa dos tabernáculos será mais do que cumprir um ritual. Será reconhecer a presença de Deus no meio do seu povo.
As nações serão chamadas a essa celebração como um lembrete de que Deus habitou, habita e habitará com os homens. A fidelidade exigida não será apenas uma regra, mas uma resposta natural à grandiosidade daquele que reina com justiça e misericórdia. À medida que o capítulo 14 de Zacarias chega ao seu desfecho, um detalhe poderoso é revelado. Até nas campainhas dos cavalos estará inscrita a frase "Santidade ao Senhor". Essa expressão, que antes era exclusiva do turbante do sumo sacerdote, como descrito em Êxodo, capítulo 28, versículo 36, agora se espalha por toda a cidade. Não apenas os objetos do templo, mas também os utensílios domésticos, os sinos dos animais e até as panelas das casas comuns serão consagradas ao Senhor. Isso representa uma revolução completa no conceito de santidade. O sagrado já não estará restrito ao templo, mas se expandirá para todos os aspectos da vida cotidiana. Essa visão aponta para uma sociedade completamente transformada. A separação entre o secular e o espiritual será dissolvida. Tudo será santo. Cada gesto, cada ferramenta, cada palavra será permeada pela presença de Deus. Essa ideia de santidade abrangente é reforçada em Romanos capítulo 12, versículo 1, quando o apóstolo Paulo exorta os crentes a apresentarem seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como culto racional. A vida inteira se tornará um culto. O reino não será feito apenas de adoração no templo, mas de uma espiritualidade que permeia o cotidiano, do nascer ao pôr do sol. A ausência de mercadores na casa do Senhor simboliza mais do que a retirada do comércio. Representa a purificação total da adoração. Já não haverá espaço para interesses pessoais, manipulação religiosa ou barganha espiritual. A santidade será tão natural quanto respirar. A busca por lucro, vaidade ou reconhecimento será substituída por uma devoção genuína. Isso também ecoa as palavras de Jesus em João capítulo 2, versículo 16, quando expulsou os cambistas do templo, dizendo: "Não façais da casa de meu pai casa de comércio." A adoração será restaurada em sua pureza original. Essa realidade final nos desafia a reavaliar o modo como vemos a santidade hoje. Muitas vezes, relegamos o sagrado a certos espaços ou horários específicos. Mas Zacarias nos ensina que no reino vindouro não haverá mais essa separação. A mesa da cozinha será tão santa quanto o altar do templo. O trabalho, o descanso, os relacionamentos, tudo será vivido diante da face de Deus. Isso não apenas exalta a espiritualidade, mas também valoriza a vida humana em sua totalidade, mostrando que tudo pode e deve ser feito para a glória de Deus. Com esse quadro, a profecia se encerra em grandeza, não com guerras nem com escombros, mas com uma cidade e um povo completamente consagrados. Jerusalém, que já foi cenário de lágrimas e sangue, agora brilha como centro da santidade mundial. Não haverá mais intermediários nem limites entre o céu e a terra. Deus habitará entre seu povo e tudo será santo. A redenção será completa. A separação entre sagrado e profano deixará de existir. E por fim, o que começou com juízo terminará com plenitude. Um reino onde cada detalhe carrega o selo da glória divina. Há coisas que nossos olhos já estão vendo, mas muitos ainda fingem não enxergar. Deixe nos comentários o que você percebe se cumprindo hoje. Compartilhe este vídeo com quem precisa acordar. Inscreva-se, porque discernir os tempos nunca foi tão urgente.